Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Banco Central divulgou que 42 milhões de pessoas têm dinheiro esquecido em bancos. São mais de 6 bilhões de reais deixados e que muita gente não sabe. E a gente traz agora dicas de como saber se tem, como ter cuidados com golpes e como evitar de esquecer dinheiro daqui para frente. Tem muita gente se perguntando, será que eu tenho dinheiro esquecido em algum banco? A gente vai entender um pouquinho como isso é possível e como utilizar caso você, nós tenhamos algum dinheiro ali guardado durante algum tempo. Nós estamos com o Renan Carioca, que é diretor comercial de novos negócios do Grupo Dominus e pode nos ajudar a entender como é possível alguém, eu ou você, esquecer algum dinheiro no banco. Bom, Denis, esses valores, eles na verdade são dinheiro que está esquecido de contas correntes que foram encerradas com ainda dinheiro, contas poupança, decorrentes de consórcios que não foram resgatados ou ainda tarifas indevidamente cobradas, né? Então, com esse geral, com esse resumo geral, o Banco Central fez um consolidado, né, para justamente informar e disponibilizar a consulta desses valores que estão, né, que podem ser devidos às pessoas e às empresas, para que elas possam estar ali consultando e posteriormente fazendo ali o saque. Você falou de consulta, esse é um ponto muito importante. É a partir daí que a gente precisa ter muito cuidado. Exatamente. Infelizmente, né, a gente sabe que com as consultas e com as notícias que saem, né, muita gente acaba se aproveitando indevidamente, né, até podendo ocasionar riscos de golpes, né? A gente sabe que, infelizmente, é um assunto que ele traz muito esse risco desse golpe, né? Então, é importante reiterar que o Banco Central não faz nenhuma comunicação com as pessoas ou com as empresas, mandando qualquer link, entrando em contato por telefone, né? A comunicação é sempre via site. Então, se você quer consultar, a recomendação que a gente dá é que você entre no site, né? Existe um site que é o Valores a Receber, então é www.valoresareceber.bcb.gov.br, onde lá você tem disponível a plataforma onde você vai colocar o seu CPF, se você for pessoa física, ou o seu CNPJ, e aí consultar, né, se de fato você tem valores a serem restituídos. Esse canal oficial é extremamente importante. Como você falou, as pessoas se aproveitam e muitas vezes a gente, com pressa, animado por uma possibilidade de ter um dinheirinho ali guardado sem saber, acaba correndo esse risco. Exatamente, por isso que é super importante manter, de fato, seguir as recomendações do próprio Banco Central, né, que é recorrer aos canais oficiais, né? Então, se você receber um link, se você receber uma ligação, já desconfie, porque muito provavelmente se trata de um golpe, né? Então, a gente consegue ali se ater ao canal oficial, ter mais segurança de que, de fato, aquele valor é o correto e é o devido e que eu posso depois ser ressarcido por aquele montante. Renan, vale uma dica, caso eu descubra que tem um dinheirinho considerável, como utilizá-lo, né? Como aproveitar essa novidade que eu não estava esperando, né? Bom, o primeiro passo, como você falou, né, Denis, é consultar. Então, assim, essa consulta e você verificando se você tem de fato valores a receber, você pode fazer a solicitação desses valores bem simples também, bem objetivo. Você entra no site e através do gov.br, né, aquele login que todos nós temos hoje em dia, a gente consegue solicitar esses valores. Sendo ressarcido desses valores, né, aí você tem opções, né, hoje em dia de investimentos, de alocações, né. Aí a gente recomenda de fato que seja tratado com um especialista, né, um contador ou um economista, para você entender quais são os cenários ali que você pode estar alocando melhor o seu dinheiro, né? Porque é até importante reiterar que essa consulta é super importante que seja feita com rapidez, porque esse valor ele não está sendo ele não está sendo investido, não está gerando nenhum retorno para você, né? Então ele está sendo efetivamente, né, objeto de inflação, então você está perdendo valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Então é importante que você resgate o quanto antes esses valores. E para encerrar, como evitar que isso possa acontecer para o futuro? Quando eu encerro uma conta, quando eu preciso terminar o vínculo com uma instituição financeira, que cuidados eu preciso ter? Bom,
Importante sempre se certificar de fato, né? Você solicitar o extrato e verificar se de fato todos os valores que tem ali na conta, eles foram devidamente quitados, né? Então, se caso haja algum valor ainda dentro de uma conta poupança, uma conta corrente, você solicita que ele seja transferido para a sua conta que você está utilizando agora, né? Então, é sempre importante essa verificação para evitar que esses valores, né, se acumulem ali por um tempo, não gerem nada em nenhum retorno, né, e você pode estar com um custo de oportunidade de estar alocando esse valor em alguma outra opção. Renan, muito obrigado pelas dicas, pela entrevista. Ele falou agora há pouco sobre, caso você tenha esse dinheiro esquecido, é uma boa oportunidade buscar um especialista para fazer um bom investimento. Dica aqui do Renan, representando o Grupo Dominus. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. Junho Verde é o nome de uma campanha de saúde muito importante. Neste mês, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia alerta para a escoliose idiopática do adolescente, conhecida como coluna em S, que acaba gerando impactos na autoestima e qualidade de vida de muitos brasileiros. O repórter Denis Barbosa conversa agora com um especialista sobre esse tema. Olha, Laine, essa condição é mais comum do que a gente pensa. Certamente, muitas pessoas que nos acompanham agora têm um caso na família ou conhecem alguém que tem essa situação, essa enfermidade e certamente tem muita curiosidade, muitas dúvidas. E por isso, nós estamos com uma especialista que pode nos ajudar, doutora Gabriela Brito, ortopedista, cirurgiã de coluna. Doutora, já começo lhe perguntando, tem cura essa escoliose? Tem, a gente tem, na verdade, os tratamentos que vão ajudar a regularizar aquela curva. Dependendo da angulação da curva, a gente não vai conseguir retificar a coluna e deixar o paciente 100% reto, mas a gente consegue estabilizar aquela curva de maneira que ela não progrida e o paciente fique, como a gente chama tecnicamente, equilibrado, né? Eu vou lhe perguntar também uma dúvida, muitas vezes as pessoas com essa falta de informação começam a se culpar, começam a colocar defeitos na rotina daquele adolescente para justificar a escoliose. Isso é verdade ou é uma condição genética? O que dizer para esses pais? A relação postural não está relacionada com o desenvolvimento da escoliose. O que a gente tem na escoliose mais comum, que é a escoliose idiopática, é uma causa desconhecida. Mas a gente sabe que não está relacionada ao uso de mochila, ao jeito que dorme, ao jeito que senta. Claro que essas alterações posturais elas vão ajudar a progredir a doença, mas o surgimento dela é de causa desconhecida. A gente tem também outras causas de escoliose, tem uma que é genética, tem uma que é decorrente de síndromes, mas a causa mais comum, que é a escoliose idiopática, a gente não tem uma causa definida. E quais são as possibilidades de tratamento para estabilizar, evitar a evolução? Inicialmente, numa curva de menor valor angular, como a gente chama, uma curva menor, a gente vai fazer o acompanhamento, temos exercícios específicos com a fisioterapia específica para a escoliose, o uso adequado dos coletes, porque não adianta usar colete de jeito errado, que isso vai piorar. E, em último estágio, a gente tem a cirurgia corretiva da escoliose. E essa cirurgia, muita gente tem esse receio, tem essa dúvida, é num grau de maior agressividade da doença? Exato. A gente já vai operar o paciente que ou está com uma curva crescendo, você vê o paciente, num dia ele está com 30 graus, daqui a 6 meses ele está com 36, daqui a 6 meses ele está com 40, então é uma curva que está crescendo, né? Ou naqueles pacientes que já chegam para a gente com uma curva acima de 50 graus, porque os estudos mostram que essas curvas elas vão piorar, independente ou não do paciente ainda estar em crescimento. A senhora falou sobre os coletes. Muita gente tem a imagem, o senso comum, daqueles coletes antigos, os coletes maiores que, né, são notáveis à distância. Isso causa certamente um incômodo para o adolescente que precisa utilizar. E hoje, qual é a situação, quais são as possibilidades desses coletes? Hoje nós temos o que a gente chama de colete 3D ou colete da técnica de Rigaud-Chenot. É um colete mais leve, ele é menos quente e é um colete que fica totalmente escondido debaixo da roupa do paciente. Então, muitas vezes,
Quem não tem aquele olhar crítico, aquele olhar clínico, não vai nem perceber aquela presença daquele colete. Hoje é o que a gente tem de mais moderno nas técnicas de colete para escoliose. Para amenizar e tirar dúvida também desses pais, se o filho, o adolescente, vai utilizar o colete, ele vai poder fazer atividade física, vai retirar o equipamento na necessidade. A gente sabe que existem atividades escolares, tem muita gente também que se preocupa com isso. Vai, com certeza, inclusive é uma das recomendações que o paciente ele pratique atividades físicas. Então, a gente tem uma tolerância ali de 1 a 2 horas por dia sem colete no início do tratamento, para que ele participe das atividades, tanto tomar banho, como as atividades escolares mesmo, educação física, fazer um futebol, uma natação, isso está aí, está liberado. E a partir de que idade os pais precisam ficar atentos à questão postural, verificar, levar para um especialista? Principalmente no estirão da adolescência. A escoliose ela pode iniciar de maneira bem precoce, ali até antes dos 3 anos de idade, mas o que a gente tem de mais comum é a escoliose idiopática do adolescente, que se inicia ali a partir dos 10 anos de idade. Então, sempre prestar atenção, tem um ombro mais alto que o outro, a cintura está diferente, tem um lado que é maior que o outro, um lado está mais fino, o outro está mais reto, sempre prestar atenção nesses sinais. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas muito importantes. Repito, tem muitos pais com dúvidas, quando descobrem a escoliose, se desesperam e não sabem realmente como iniciar esse acompanhamento. São muitas dúvidas e, por isso, nós estamos com a doutora tirando essas dúvidas, algumas delas, e amenizando aí essa preocupação. Elaine, eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E a desembargadora Maria Iraneide foi empossada como nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para o biênio 2025-2027. A magistrada vai comandar o processo eleitoral no estado no ano que vem. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará iniciou um novo ciclo na última sexta-feira com a posse da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva como nova presidente da Corte. Ao lado dela, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque assumiu como vice-presidente e corregedor eleitoral. A posse marca o início da gestão 2025-2027, que terá como foco principal a preparação para as eleições gerais de 2026, além de ações de modernização administrativa e combate à desinformação, um dos grandes desafios da justiça eleitoral brasileira nos últimos anos. No biênio que se inicia 2025-2027, ladeada e de mãos dadas com Sua Excelência, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, vice-presidente e corregedor eleitoral, manterei o foco em realizar as eleições de 2026 com segurança, lisura e transparência, combatendo a desinformação para garantir ao eleitor o direito à liberdade de escolha de seus candidatos com vistas à salutar relação político-democrática. Conforme já disse Albert Einstein, físico alemão, abro aspas, o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado, fecho aspas. A sociedade muito espera de seus governantes e representantes, e nesse contexto, cabe a cada cidadão o importante papel de livremente fazer o seu direito de escolha sem interferências. Já disse a ministra Carmen Lúcia que cada pessoa, aspas, na sua condição cívica e cidadã, encontra no tribunal trabalhos voltados para que ele ou ela possam exercer a sua escolha pela representação que quer nos espaços de poder. Fecho aspas. Portanto, é dever da Justiça Eleitoral proporcionar, e mais que isso,
assegurar aos cidadãos o pleno exercício democrático de sua cidadania. Além de comandar o pleito eleitoral do ano que vem, a nova gestão do TRE Ceará terá como missão dar continuidade aos avanços alcançados pela gestão anterior, que teve à frente o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. A sociedade cearense está de parabéns. A Justiça Eleitoral está hoje, em relação ao país, como a justiça de primeiro mundo. A Justiça Eleitoral é um tribunal de excelência, né? E nós agora, vai haver um concurso chamado Inovare, e nós estamos nos inscrevendo, nós já nos inscrevemos. E nós vamos participar com esse ponto de inclusão eleitoral, aonde a gente conseguiu levar a inclusão eleitoral para aquelas comunidades distantes, carentes, e que não tinham condições de se movimentar, de se deslocar para a cidade que tem o cartório eleitoral. Com a criação desses PIEs, os pontos de inclusão eleitoral, hoje nós temos 1/3 desse eleitorado nas mãos desses pontos de inclusão eleitoral. Implica dizer que até o final do ano nós vamos ter um avanço grande. Eu acredito que até o final do ano, ou início do próximo ano, nós vamos sair da casa de 7 milhões de eleitores para, no mínimo, 7 milhões e meio de eleitores. Por quê? Porque nós estamos adotando uma política de levar o cartório eleitoral para aquelas comunidades carentes. E o novo remédio para diabetes tipo 2 e para obesidade chega ao Brasil com promessa de eficácia, mas alto custo levanta as dúvidas sobre o acesso. O repórter Tiago Norões conversou com um especialista em direito à saúde sobre como pacientes podem conseguir esse medicamento mesmo fora do rol da ANS. Aprovado pela Anvisa e recém-chegado ao Brasil, o Mounjaro, medicamento utilizado para o tratamento da diabetes tipo 2 e também da obesidade, tem chamado a atenção da classe médica e também dos pacientes. Isso principalmente por conta do custo alto desse medicamento, e muitos pacientes querem saber se tem direito a ter acesso a esse tipo de medicamento, seja pelo plano de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde. Quem vai tirar essa dúvida para a gente é o advogado Dr. João Barroso, ele que é especialista em direito à saúde e vai explicar para a gente, né, quais são os direitos dos pacientes. Dr. João, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Existe essa possibilidade dos pacientes terem acesso a esse tipo de medicamento? Sim, com certeza. Quando a gente fala em Mounjaro, vem logo na mente que é uma medicação de uso estético, porque acabou se banalizando o uso da medicação sem a devida receita e prescrição médica, mas é uma medicação com eficácia comprovada, tanto no combate à obesidade quanto no combate à diabetes. E o melhor de tudo é que tem como a população conseguir essa medicação 100% coberta pelo plano de saúde. Dr. João Barroso, é todo mundo que vai conseguir? Não, nem todo mundo. Tem que seguir 2 requisitos. O primeiro é ter obesidade ou você ter diabetes. Doutor, eu tenho obesidade, como é que eu faço para conseguir essa medicação? A gente precisa da devida prescrição médica, com a receita do médico, e assim você já pode dar entrada no procedimento para conseguir a medicação pelo plano. Isso é uma novidade, porque a gente sabe que tem outros tipos de medicação parecido, né? O Ozempic, por exemplo. Esses tipos de processos já estão ocorrendo? Com toda certeza. Ozempic, Mounjaro, Wegovy, essas canetas emagrecedoras, todas elas têm como a população conseguir pelo plano de saúde, desde que cumpra os requisitos para conseguir essa medicação. Não basta só solicitar, você tem que ter ou obesidade ou diabetes. E tendo essas 2 enfermidades, enfim, esses dois problemas de saúde, aí tem que primeiro acessar, né, o médico, né, o serviço médico para comprovar tudo isso, né, doutor? Sim, e muitas das vezes o plano de saúde vai acabar alegando que é uma medicação de uso domiciliar, até porque é uma medicação extremamente cara. O tratamento anual pode custar mais de R$20 mil, então, na maioria das vezes, a resposta do plano vai ser uma resposta negativa. Mas tem como conseguir essa medicação
pelo plano através da judicialização, seja com advogado especialista em saúde ou até mesmo através da Defensoria Pública. O que você não pode deixar para trás é o seu direito de conseguir essa medicação, porque ela é extremamente eficaz no combate ou da diabetes ou da obesidade. Doutor, por conta dessa negativa, né, obviamente, do plano, assim, logo no primeiro pedido, esse tipo de processo costuma demorar quanto tempo? Geralmente, esse processo não costuma demorar. Isso porque a saúde tem prioridade na justiça. E quem precisa dessa medicação e da entrada no processo precisa da medicação para ontem, não é para hoje não. Então, é muito comum que saia uma medida liminar em até mesmo 24 horas. Não é um procedimento demorado, muito pelo contrário. Daí a gente vê a importância, né, da chegada do Mounjaro e também dos outros tipos de medicamento, assim, nessa mesma linha para os pacientes aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. E se você tem obesidade ou diabetes, não deixe seu direito para trás. Até porque você paga um plano de saúde para te ajudar e não para te atrapalhar. Não vá pagar essa medicação no particular, na farmácia, podendo gastar até R$40 mil com tratamento completo. O plano está aí para isso. Doutor, no caso das pessoas que não têm plano de saúde, há essa possibilidade também pelo Sistema Único de Saúde? Sim, tem como conseguir essa medicação pelo SUS. A diferença pelo plano de saúde é que vai ser mais rápido. Pelo SUS é mais demorado, mas tem como conseguir essa medicação pelo SUS, apesar de não estar incorporado na lista de medicação pelo SUS. Se você precisa dessa medicação e é um tratamento para obesidade ou diabetes que requer mais urgência, tem como fazer a solicitação pelo próprio SUS também. Certo, a gente agradece, então, aqui as palavras do doutor João Barroso, especialista em direito à saúde, que deu todas essas dicas, esses esclarecimentos sobre o pedido, né, para o plano de saúde ou também para o Sistema Único de Saúde, desse tipo de tratamento, tanto para diabetes tipo 2, também contra a obesidade, utilizando essas canetas como o Mounjaro, o Ozempic. Procure o seu advogado, procure a consulta médica ou então a Defensoria Pública para ter acesso a esse tipo de medicamento, a esse tipo de tratamento. Agora a gente volta ao estúdio. Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.